Olá, Boa noite, minha gente. boa noite. Tudo bom? Nossa, estamos com temperaturas bem diferentes, Bem não? diferente. Eu tô achando tão esquisito esse monte de roupa aí. E tá friozinho. Ah, Tudo bom, Cá? Que bom ter você aqui. Tô tão feliz. ai, tudo ótimo. Eu também. Um prazer enorme te rever depois de tantos anos e Nossa. de ver o caminho trilhado que você está trilhando com tanto sucesso, com tanta organização nas redes sociais. Eu fiquei honrada e muito feliz do convite e Ai, de que poder estar aqui com bom. você. Ai, não, tô muito feliz mesmo. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer a presença da Camila aqui. Para quem, né, não viu no post, a gente se conheceu em 2002, né, Cá? Que foi quando a Eu gente não fez o Bo... lembro. Você acha? Eu não a lembro gente dessas fez o datas. Bobat junto. A gente fez o curso básico do Bobat junto. Olha, Grazi, eu lembro que tem fotos da gente mesmo. Agora que você sintoniza. Para mim, eu te lembrava mais do PNF, não sei por quê. Não, Não porque a gente era. fez também. Fez. Não, fez Eu também. tenho mais lembranças do PNF. É. Não, a gente fez o Bobat junto lá e depois a gente fez o PNF. Então, assim, você desenvolveu e desenvolve um trabalho fantástico, né? E que consegue trazer muito a ciência realmente, que é uma coisa que eu adoro. Eu fiz o meu mestrado em neurociências, eu estava vendo a sua live falando com a Laeli, e ela falando assim, ai, porque eu fiquei 3 anos contando neurônio. Eu falei, ai, eu também fiquei 3 anos contando neurônio de cérebro de pombo, né? Então, assim, e eu amo isso, eu amo e eu acho que a base da reabilitação do que a gente faz é dependente disso, é dependente do básico, é dependente da fisiologia, né? E é Uhum. muito legal ver você trabalhando e trazendo para os fisioterapeutas novos, para os antigos, essa questão de que a gente sempre tem que continuar estudando, mas tem que também voltar para a base, tem que Uhum. voltar para o conhecimento básico, porque isso guia o que a gente vai fazer, o que a gente quer trazer para os nossos pacientes, né? Uhum. Sem Então, dúvida. primeiro, Eu não, Caio, eu queria que você se apresentasse. ok. Eu não sou da área básica, mas eu, vamos dizer, bebo lá na fonte, sabe, das pesquisas na área básica, porque eu justo acho que elas podem realmente nos ajudar bastante. Então, eu sou fisioterapeuta, sou formada há 20 anos, minha área de especialidade, tanto da prática profissional quanto da pesquisa como docente, é na neurofuncional. Eu sou atualmente professora na Universidade de São Paulo. Eu trabalho especificamente com atividade física adaptada em populações na neurofuncional. Sou instrutora do conceito Bobat adulto e meu público-alvo é adulto. Então, o que eu sei vale para adulto e idoso. Eu sempre gosto de cercar um pouco isso, porque senão começam a vir outras perguntas que daí fogem do meu domínio. Eu não tenho problema nenhum em dizer que eu não sei. Não tenho experiência, então, em tratamento de pediatria com crianças e tudo mais. E também não tenho experiências recentes com paralisia facial. No começo da minha carreira, atendi, até conversei com a Grazi sobre isso, mas não acompanhei muito essa área e depois me desconectei. A minha área, por ser a neurofuncional e por eu estar nas neurociências, eu realmente tenho muita afinidade, eu tenho uma certa facilidade de traduzir um pouco as informações da neurociência, Uhum. da neuroplasticidade para a vida real, para a prática profissional. Então, acho que é por aí que a gente se encontra um pouco e é onde a gente consegue aprender, acho que uma com a outra, né? Isso. Bom, eu vou me apresentar também, porque tem um monte de gente que Um chegou pelo seu monte. perfil aqui. Então, eu sou Graziela Faeli, para quem não me conhece, né, que está entrando aqui agora. Eu me formei em 2002. Nos formamos na mesma faculdade, por sinal, né? Uhum. E também Eu me fiz formei em a minha, 2000, né? E você em 2002. 2002, na Unicid, eu fiz a minha especialização na época chamava-se fisioterapia neurológica pelo HC da Uhum. USP.
E aí, depois disso, sempre minha carreira foi traçada na neurologia. Depois eu entrei no Einstein, fiquei lá no centro de reabilitação por 12 anos, onde eu formei a minha carreira lá e aprendi muito. E fiz o meu mestrado na Unicid também em neurociências. Eu digo muito para todo mundo que me pergunta como aprender sobre paralisia facial, o que, que eu preciso fazer? Eu falei assim, a primeira coisa que você precisa, e falo isso para os pacientes também, é ir atrás da neurologia, né? Então, a minha formação na neurologia, a minha formação de toda a especialização, da parte do tempo que eu fiquei atendendo pacientes com AVC, com lesão medular, o BOBAT, tudo isso me fez, me deu uma bagagem para enxergar a paralisia facial de uma forma que vai muito mais para uma qualidade de movimento que a gente busca na neurologia, né? Para um respeitar questões de sistema nervoso central, periférico, porque apesar da paralisia facial ser uma questão periférica, ela tem um envolvimento central muito grande, né, de planejamento motor. Então, acho que isso fez toda a diferença na minha carreira como profissional atendendo paralisia facial. E hoje em dia, nos últimos 4 anos, eu atendo exclusivamente paralisia facial, né? E já, graças a Deus, estou dando cursos. Hoje eu vou falar de uma novidade que vai aparecer aí. Então, eu acho que isso é minha paixão. Eu sou apaixonada. Você já me viu atender paralisia facial, né? Eu já, gente, nem conto para vocês como. E aí, assim, eu tenho paixão por isso, eu tenho paixão. Eu me arrepio com os pacientes, eu curto muito discutir com o profissional e, assim, faz brilhar meus olhos. Eu amo isso de paixão. E vamos Tá, tentar aqui aprender e trocar exatamente. o que eu posso O porquê contribuir que... da perspectiva da neuroplasticidade para a Perfeito. compreensão dos profissionais que atuam com paralisia facial. Eu acho que assim, você tem muito para contribuir, porque assim, qual é a questão, né? Por que que eu acho que a gente lançou essa conversa? O processo de reabilitação na paralisia facial, eu acho que é uma das lesões neurológicas em que a gente, como terapeuta, pode ter uma influência negativa de forma mais intensa, tá? Então, a gente tem o poder de trazer essa plasticidade para os nossos pacientes quando a gente está atuando. E na paralisia facial, tudo que você faz, dependendo da forma como você faz, você pode criar um impacto negativo na evolução do paciente muito maior do que se ele não tivesse sofrido qualquer atuação terapêutica. Então, por que que a gente trouxe da questão da plasticidade positiva? Porque a gente, como terapeuta, a gente quer o positivo para o paciente. Então, isso a gente tem que direcionar e evitar o negativo, né? Então, cara, primeiro a gente já conversou um pouco e eu queria que você traduzisse para a gente o que é neuroplasticidade. O que significa isso? Então, neuroplasticidade é um fenômeno, é um evento que foi descrito há muito tempo atrás. A gente tem relatos do Ramon e Cajal, que ganharam o prêmio Nobel nos anos 1850, 1870, definindo o fenômeno da neuroplasticidade. Então, a neuroplasticidade ela é definida como qualquer mudança estrutural ou funcional que aconteça em qualquer região do sistema nervoso, seja ele periférico, seja ele central, mediante um determinado estímulo, mediante uma determinada situação, uma experiência, uma prática. Então, quando a gente fala em neuroplasticidade, a gente pode olhar o fenômeno da experiência e da prática sobre diferentes lentes, sobre diferentes focos. Então, eu posso ver a experiência de uma prática mudar o comportamento. Então, meu paciente muda a qualidade da realização de um determinado movimento. Eu estou vendo a mudança. Ele passa a conseguir fazer uma determinada função que ele não fazia, do tipo tomar água sem escorrer o líquido por aqui. Então, eu vi aquela mudança. Aquela mudança significa que do ponto de vista neurológico, houve mudanças no funcionamento ou na estrutura do sistema nervoso. Eu posso olhar do ponto de vista do desempenho, da função. Eu posso olhar do ponto de vista da mudança na estrutura. Então,
que estrutura mudou? Ela mudou na sua forma de comunicação? Coloca, Grazi, sabe o que, no comentário, o tema da live, pressiona 2 vezes e fixa, porque senão o povo vai começar a perguntar. Então, a mudança, ela pode ser ao nível do desempenho, ela pode ser ao nível da estrutura ou da morfologia da estrutura. Então, os neurônios mudam sua conexão, eles mudam sua velocidade de conexão, eles mudam a produção de neurotransmissores, eles se aproximam ou se afastam. Então, aí eu estou vendo ao nível da estrutura. Ou eu posso olhar num outro nível de análise, num nível de análise molecular, do tipo, a expressão do RNA daquele neurônio mudou. A expressão do núcleo daquela célula mudou. Entende? Então, a gente olha plasticidade em diferentes níveis. Então, toda vez que você vir mudança no seu paciente, no seu cliente, houve plasticidade. Mas eu consigo mensurar o que aconteceu nas estruturas ou funções, aí eu preciso de equipamentos, avanços e procedimentos no método científico para poder, de fato, investigar. Então, ou com tractografia, ou com a ressonância magnética funcional, ou com estimulação transcraniana e assim por diante. Tá? Então, a gente está falando de um fenômeno que refere à mudança, experiência. E ele pode durar um pinguinho, ou ele pode durar um montão. Ele pode durar segundos. Segundos ele conseguiu controlar o bico com qualidade, perdeu. Durou só um pinguinho. Não importa. Tendo durado um pinguinho, houve plasticidade. O que a gente deseja é que a plasticidade seja duradoura e se transfira para a vida, tá? Ou não. Depende se do ela tipo. for uma... Exatamente, era aí que eu queria que você entrasse na próxima, porque assim, né? Como que a gente pode, por exemplo, do lado da plasticidade, a gente tem um rosto que funcionava adequadamente e a gente sabe que o sistema nervoso periférico ele tem uma facilidade muito grande, uma plasticidade muito maior do que o sistema nervoso central. E aí, como que a gente explica uma coisa em que você, teoricamente, tem uma desmielinização, né? Se for, por exemplo, uma neuropraxia, só tem uma desmielinização e, de repente, ele aparece com uma cincinesia, né? Que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas é um evento que a gente não quer em um sistema nervoso que teria tudo para se reabilitar completamente. Se recuperar completamente. Exatamente. Então, tem várias coisas aqui que eu acho que a gente pode organizar para falar. Então, a primeira delas é conhecer o que acontece no sistema nervoso periférico diante de uma lesão. Então, conhecer o que acontece é aquele fenômeno chamado degeneração valeriana. Né? Então, eu tenho um nervo periférico, que é um conjunto de vários neurônios, e por alguma razão, qualquer razão, não importa qual, aquele neurônio foi danificado. Foi danificado porque ele foi seccionado, foi danificado porque ele foi desmielinizado, foi danificado por alguma razão. Então, a lesão, o processo de degeneração, ele acontece do local da lesão para frente. Então, ele muda. A mielina, ela começa a se desintegrar e fica solta na matriz intracelular. Macrófagos, vários sinalizadores de inflamação começam a vir detectar. Esse axônio, ele encolhe, ele se distancia de com quem ele estava se comunicando. E retrogradamente da lesão, também há mudança no funcionamento. Então, começa a ter degeneração do corpo daquele neurônio, do núcleo, da produção do maquinário celular. Então, esse processo se chama degeneração valeriana e é importante você entender que ele afeta com quem aquele neurônio se comunicava, ou aquele conjunto de neurônios, e com quem ele recebia informação. E com as células gliais que estão em volta desse conjunto de neurônios. Então, no sistema nervoso periférico, você primeiro não tem essa rede de comunicação ultra amplificada como a gente tem no sistema nervoso central. Então, você tem muitas comunicações do mesmo neurônio com muitos outros neurônios e muitas células da glia ao redor. No sistema periférico, você tem mais um canal de comunicação, entende? Então, o dano
ele é, em termos amplificados, menor. Se o dano é menor, é mais fácil de ocorrer regeneração. Do ponto de vista da matriz, a matriz do sistema nervoso periférico, ela favorece a recuperação. Ela favorece porque a gente tem estruturas lá que auxiliam no reparo daquela lesão e auxiliam no reparo da direção de crescimento ou de comunicação daquele neurônio. Então, é mais fácil no sistema nervoso periférico em função da laminina, da fibronectina. São várias estruturas que sinalizam para o botão terminal daquele neurônio para onde ele tem que ir. E a velocidade de crescimento no sistema nervoso periférico é de 2 a 4 milímetros barra dia. Isso varia um pouco de literatura para literatura. Mas um dos fenômenos que não acontece no sistema nervoso central com frequência, que é o crescimento no sistema nervoso periférico acontece. Então, é possível direcionar este crescimento. Aí eu vou chegar na tua colocação. Porque é importante entender que os neurônios, eles realmente vão se direcionar a um alvo. E a forma com a qual eles vão crescer esses 2 a 4 milímetros na direção do alvo tem a ver com o estímulo recebido. Então, me perguntaram no Instagram recentemente, o que você quer dizer com estímulo ambiental? Estímulo ambiental é tudo. É tudo. Estímulo ambiental é a fisioterapia, estímulo ambiental é a minha expressão facial quando eu me comunico, quando eu falo, quando eu canto, quando eu como. Estímulo ambiental é do que eu me alimento, é como é o meu sono. Tudo isso é ambiente, entende? E tudo isso interfere no processo de comunicação neural que está se restabelecendo. E já a gente vai falar sobre isso. Então, se eu deixar a vida acontecer, e eu deixar os meus movimentos voltarem como o sistema decidir, sem nada direcionando isso, tem grandes chances, sim, do alvo correto, ou seja, o músculo, não sinalizar para aquele raiz nervosa, para aquela terminação nervosa, que ela tem que chegar lá. E aí ela chega num músculo que faz outra função. Então, ao invés do meu nervo chegar no orbicular da boca, ele chega no orbicular do olho. Entende? Então, se eu deixar a vida acontecer e não interferir, isso tem grandes chances de ocorrer. Mas se eu interferir de um modo que eu estimule essas sincinesias, esses movimentos indesejados, eu acelero algo que até ocorreria normalmente, mas talvez ocorresse em menor magnitude. Então, eu não só não faço bem, como eu posso fazer mal. Em plasticidade, isso se chama plasticidade mal adaptativa. Exato. Aí, Na paralisia facial, né? Então é isso, é como você falou, a plasticidade mal adaptativa é a cincinesia, né? É uma perda de função pela cincinesia, porque a gente pode ter uma perda de função, mas por questões, por exemplo, de hipomobilidade, de aderências, nessa questão que não tem uma relação com uma neuroplasticidade. Mas uma neuroplasticidade mal adaptativa, que a gente chega numa cincinesia, ela tem diversas interferências, né, Cá? Então, assim, por exemplo, se a gente for... A cincinesia em si, a gente não sabe exatamente qual é o porquê que ela acontece, mas existem 4 hipóteses comprovadas. Então, por pelo menos 4 fatores, a gente tem a cincinesia. Apesar de o sistema nervoso periférico ter tudo para melhorar, tudo para regenerar, essa regeneração ela só acontece perfeitamente se todos os fatores estiverem completamente alinhados. Então, a lesão não ter um impacto muito grande, o evento causador da inflamação não continuar por muito tempo, o músculo ter uma capacidade de regeneração quando ele está começando a se movimentar e não entrar em fadiga, tudo isso tem que estar perfeitamente azeitado. Que não é o que acontece normalmente, tá? Com nenhuma lesão. Então, assim, ele tem a capacidade, sim. É o que acontece? Provavelmente não.
Então, o que a gente sabe da cincinesia? O mais básico que se falava, e eu até achei um dos artigos que saiu agora esse aqui é 2012, que ele fala, ele ali analisou a frequência de disparo do músculo. E ele viu pela frequência de disparo que essa frequência de disparo não estava relacionada a uma questão de alteração de excitabilidade do núcleo facial, que era uma das hipóteses. E ele está relacionado justamente a uma ligação aberrante. Então, são ramos do nervo facial, por exemplo, o ramo zigomático, ele vai inervar o músculo zigomático e a porção inferior do orbicular do olho. É o mesmo ramo. Então, é muito fácil e muito próximo ter uma ligação aberrante. Um pedacinho do ramo que ia para o zigomático vai para o orbicular do olho. Outra coisa que já sabe, é realmente o aumento da excitabilidade do núcleo do nervo facial. Outra coisa são brotamentos longitudinais que vão inervar fibras que não estão próximas. Então, por exemplo, o que a gente quer na recuperação quando você tem uma interrupção de axônios? A gente não quer brotamento longitudinal do axônio, ou seja, a gente não quer que ele cresça. Porque se ele crescer, a chance dele pegar fibras musculares, que não era o que originalmente ele inervava, é muito maior. A gente quer brotamentos colaterais, ou seja, um axônio que tá bom, que tá ali perfeitinho, que ele mande um pequeno bracinho para uma fibra que tá do lado e que perdeu a sua inervação. Só que o mais interessante da cincinesia que tem sido descoberto nos 2 últimos anos é que a cincinesia causa alterações de programa motor. Então, a gente tem alterações corticais. O rosto, ele é inervado, as expressões faciais, ele é inervado principalmente pelo hipotálamo, que vai com inervações para o núcleo do nervo facial, e do córtex cingulado, né, do giro cingulado, que é lá dentro do sistema nervoso. E são áreas que são independentes da questão voluntária. O que acontece depois da paralisia? Pode falar. Então, a gente está falando aqui de uma memória motora também para as expressões faciais. Então, do mesmo jeito que a gente tem uma memória de movimento e que uma vez que eu tenho uma lesão no sistema nervoso central, essa memória se perde, muitas vezes não é possível ser resgatada, ou às vezes ela é resgatada de um modo inadequado. A gente também está falando de uma memória de movimentos que talvez não esteja só no córtex cerebral, mas que talvez tenha sua representação no tronco encefálico, talvez tenha sua representação, a somatotopia, né? A organização, a representação, a distribuição. Então, isso tem a ver também com como eu me expressava antes, com como eu usava a minha face antes. E talvez isso possa ser um trunfo para o profissional resgatar, ou algumas vezes ou até ter atenção. Dificuldade, por quê? Porque já existiam memórias ou padrões indesejados. Exatamente. Então, é a mesma coisa dos padrões de movimento nos pacientes com lesões centrais. Sem dúvida. Sem dúvida. Tanto que quando eu faço a reabilitação do paciente, depois de um tempo, não normalmente no começo, que para ele isso às vezes é muito ruim emocionalmente, mostrar uma foto de como ele era antes. Então, dependendo do começo, eu vou até chegar no momento em que eu preciso dessa foto, dessa imagem. Hoje em dia é mais fácil ter vídeos para a gente saber, olha, você já tinha um padrão de uma contração de orbicular do olho um pouco maior, então isso pode te facilitar, infelizmente, para uma cincinesia de orbicular do olho, né? Então, ou já tinha simetrias anteriores, né? Sim, isso sem dúvida. E aí isso limita demais. Já viveu 50 anos da vida com aquelas assimetrias. Isso até acalma o nosso coração em termos de objetivos. Olha, gente, eu não vou conseguir, talvez, modificar algo que já 50 anos estruturado naquela face. Mas você acredita que como os pacientes passam a observar muito mais o rosto, óbvio, o tempo todo eles ficam olhando no espelho e tudo mais, eles passam a querer a simetria que eles não tinham antes.
Eu falo, gente, mas espera aí, você não Uhum. tinha essa simetria. Ah, mas se a gente tá... Então eu quero Mas agora a é simetria. claro, é claro. Então, deixa eu só complementando, cara, a questão da Isso, vai mudança lá. de padrão de motor, Uhum, padrão motor. A gente, eles têm um grupo na China que estão fazendo estudos com ressonância nuclear magnética e eles viram que você tem uma alteração do giro cingulado e do hipocampo para área motora suplementar, ipsi e contralateral, e uhum, aumento da atividade da área primária motora contralateral. Ou seja, o paciente começa a utilizar mais o córtex do lado que controla o lado normal da normal. face para tentar compensar o lado da Uhum, lesão. uhum, E um pensamento, a área motora suplementar, né, de planejamento muito uhum, mais intenso. Só que aí a gente entra um problema. A nossa expressão facial, ela não passa pela área motora suplementar. Ela vai direto de hipotálamo, ela vai de núcleo rubro, ela vai de formação radicular do mesencéfalo e não passa pela área motora suplementar. Então, isso significa que os pacientes passam a pensar muito mais no movimento. Quando a uhum. gente pensa no movimento que é automático, normalmente ele sai fora do padrão da normalidade. Uhum. E tem um gasto energético muito grande. Sem Gasto dúvida. energético eu estou falando mental, não só o gasto Uhum, energético muscular, porque é gigantesco em função do tamanho dos uhum, músculos e das unidades motoras, mas o gasto mental de concentração por manter essa tarefa que está relacionada à minha comunicação, que está relacionada a coisas que são tão automáticas para mim, eu ter que colocá-las como uma tarefa primária, é aquela que eu vou manter a minha atenção. Então, fazer uhum. outras coisas ao mesmo tempo é muito difícil. Então, por isso que Sim. se eu estiver concentrada, me exercitando, eu até consigo controlar, mas se entrar emoção, alguma coisa na minha fala, ou se entrar uma outra atividade, eu estou conversando com alguém, mas estou também fazendo, a chance de eu não ter o controle é muito grande, né? Sim, sem dúvida. Então, assim, como a gente falou, né, na paralisia facial, a chance de você ir direcionar para uma plasticidade mal adaptativa é muito grande, porque você vai Muito mudar em grande. tudo, né? Você vai Uhum. interferir em tudo, tanto na parte de sinapses, quanto na parte de axônios, quanto na parte do sistema nervoso central, né? É Deixa eu bem falar sobre complicado. plasticidade mal adaptativa. Tá rolando muitas perguntas boas aqui, só que eu não tô conseguindo acompanhar. Eu não sei se você tá conseguindo ou se a gente Hum. vai. Ai, eu inverti minha câmera. Calma Opa! aí, pessoal. Eu já desinverti. Porque tá rolando muitas perguntas boas aqui. Mas eu vou falar sobre plasticidade mal adaptativa, aí você vê se você quer passar por elas. Tá. Existe um estudo de revisão, eu já coloquei no meu Telegram, quem não me acompanha, que quiser entrar no grupo do Telegram, tem acesso a esse artigo, eu posso colocar de novo ele hoje. Ele é da Teresa Jones, é uma pesquisadora da área de neurociências, e ela é pesquisadora da área básica, ela trabalha com animais, ela estuda animais. Então não tem nada a ver com paralisia facial. Mas Uhum. o estudo é o seguinte, ela levanta a literatura sobre como os ratos se comportam após uma lesão central. Então, eles induzem um AVC nos ratos. Os ratos ficam com uma plegia no membro superior. E aí eles submetem esses ratos a diferentes regimes de treinamento. Um grupo de Uhum. ratos é deixado eles se recuperarem sozinhos. Recuperação espontânea. Então, esses ratos aprendem a compensar, eles aprendem a usar a outra pata, eles aprendem a usar a boca, eles viram o tronco, eles se viram para se alimentar. A vida os ensina sem nenhum direcionamento. Um outro grupo de ratos, ele é treinado a recuperar a função usando o membro não comprometido. Então, esse lado ficou paralisado, deixa essa pata de lado, eles amarram, imobilizam, são amplificadas, porque eles aprendem num tempo super curto, a resolver o problema deles usando a pata não lesada. Esse mesmo grupo de ratos, que foi treinado a usar a pata não lesada, eles são submetidos, depois desse período de treinamento com a pata não lesada, a um período de direcionamento apropriado. Então, eles contêm a
pata boa e treinam a usar a pata lesionada. Só que eles já passaram por um período de treinamento anterior que os ensinou e marcou neuroplasticamente o cérebro desses ratos a usarem a pata boa. Então, quando eles comparam os ratos que foram treinados a usar a pata boa primeiro e depois são submetidos a uma correção desse treinamento, a recuperação do ponto de vista neuroplástico não é a mesma dos ratos que desde o primeiro dia da lesão são amarrados na pata boa e são treinados a usar a pata lesionada. Então, se compara do ponto de vista da produção de neurotransmissor, se compara do ponto de vista da ativação das áreas e, pasmem, se compara ao ponto de vista da inflamação na área de lesão lá no cérebro. E é tudo pior nos ratos que primeiro são treinados a usar a pata boa e depois são treinados a usar a pata ruim. Tudo é pior neles. Ao passo que se de cara no dia 1 da lesão eles já forem treinados na direção da plasticidade positiva, a plasticidade mal adaptativa não acontece. Você não dá chances dessa regeneração ocorrer de um modo desordenado ou direcionado para um comportamento mal adaptativo. Então, isso é lindo, isso pode ser transportado claramente, esse raciocínio, na direção da qualidade de movimento. A gente, na neurofuncional, migrou por fases. A gente era totalmente, nos anos 1950, totalmente a favor da qualidade do movimento. Não podia nem respirar fora de um padrão anormal. Era esse o termo, anormal. Hoje a gente não usa mais. Aí a gente foi migrando para um outro extremo. O que importa é fazer atividade, é fazer função. O que importa é ser independente, vamos fazer atividades. Bora fazer atividades. E agora a gente está tentando achar um meio termo entre como direcionar atividade e independência, respeitando e priorizando a qualidade do movimento. Porque a qualidade do movimento, o mais precocemente estabelecida no programa de treinamento, ela determina a neuroplasticidade do paciente. Perfeito, sim. Eu tô aqui, você vê o tamanho do meu sorriso, porque é lindo, realmente é lindo isso, né? E a gente vê isso completamente na paralisia facial. Então, assim, o que é qualidade de movimento na paralisia facial? São as microexpressões. Nós não nos comunicamos por macroexpressões. Nós não Só quem é muito arreganhado, assim, né? Sabe quem se comunica assim? Os profissionais que fazem tradução de Libras. Eles utilizam macroexpressões para se comunicar. Ou os pacientes que têm déficit auditivo que usam essa comunicação. Porque eles precisam utilizar as feições, as expressões para trazer mais emoção, porque eles não têm o tom de voz. Mas a nossa comunicação não verbal, ela é uma comunicação de microexpressões. Então, por exemplo, eu tô aqui, eu tô entendendo tudo que você tá prestando atenção, você tá pensando e você tá usando com a memória que é alguma coisa que você já pensou antes. Eu consigo ler a sua imagem. Só que você não precisa fazer assim para tentar, para me comunicar que você tá prestando atenção e pensando, né? E assim como nesses ratos desse estudo, como a gente intervém e orienta o paciente no início da paralisia facial vai determinar o futuro dele. Então, assim, é extremamente importante a gente saber o que determina uma boa qualidade de expressões faciais, né? Então, um paciente que diferente de um paciente que perde a marcha, o paciente que tem uma paralisia facial, ele fala, ele se comunica, ele continua fazendo isso. Ou seja, ele não para de realizar as atividades que são as que vão direcionar para o movimento. Só que tem sim fatores que vão favorecer essa recuperação, né? E aqui eu quero fazer uma pausa aqui, eu quero te convidar e convidar todo mundo
né, que na primeira semana de julho eu vou dar uma aula falando justamente sobre isso. Quais os fatores que interferem e que vão direcionar para uma melhor recuperação na paralisia facial? O que a gente faz no início? Seja como é o tratamento medicamentoso que é dado pelo médico, que a gente pode orientar o paciente a retornar ao médico se não for adequado. O que a gente faz de atividade? Qual a orientação do que pode e o que não pode vai determinar completamente como vai ser o rosto dele daqui a um ano. Eu sempre falo, eu sei que para os pacientes, às vezes, eles ficam mesmo meio assim, eu quero muito rápido. A gente, como profissional, não tem que pensar no rosto do paciente daqui a 3 meses. A gente tem que pensar no rosto do paciente daqui a um ano. Porque, por exemplo, a cincinesia, ela só começa a aparecer depois de 4 a 6 meses. Ela não aparece no começo. Entendeu? Então, o que a gente faz, ele vai sim favorecer ou piorar lá no futuro. E essa questão de início é fundamental. Então, estou novamente fazendo um convite aqui para vocês. O link de inscrição já está lá na bio, na minha bio. Então, assim, isso como você fala, né, Ká? É um período da gente tentar trazer atualização. Eu vi os seus stories sobre estudar e, assim, quem não viu, voltem para ver os stories dela sobre estudar. E é isso, a gente procura. Não tem importância que a gente não saiba. O que importa é a gente continuar. Quantos profissionais que estão aqui, que já falaram comigo em outros momentos, falam assim, nossa, Grazi, eu fazia tudo errado. Tudo não errado. Tem problema. Você está aqui agora para aprender. E é isso que a gente faz com os nossos pacientes também. A gente mostra para eles. Porque, Cá, você sabia que os nossos pacientes brasileiros, eles têm uma condição que os pacientes de fora não têm. Eles aqui buscam muito mais informação para tentar compensar a falta de um tratamento adequado. Então, eles se autodirecionam para um caminho errado no tratamento da paralisia facial, coisa que não acontece lá fora. Entendeu? Bom, então... Mas tem eu acho que tem muita informação desencontrada nessa temática, mais do que em outras na neurofuncional. Eu acho paralisia facial um tema pouco dominado pela maioria dos profissionais e muitos tentam fazer, se sentem capacitados a fazer sem ter o conhecimento e por fazerem isso direcionam a plasticidade dos pacientes numa direção inadequada. Adicionado a isso, os pacientes são mal orientados, então eles não entendem o dano nocivo da experiência da cincinesia, porque tem um pensamento que qualquer movimento é movimento, está recuperando, deve estar funcionando. Então, vamos continuar. E esse tipo de orientação precisa vir do profissional que domina essa área, esse nicho. Então, quando você me disse que você está há 4 anos só fazendo isso, em princípio alguém pensa, caramba, mas ela só está atendendo paralisia facial? E ao contrário, eu penso, que bom! Porque com mais nichado você for, com mais especializado você for, melhor você contribui para as informações. Então, tem muita gente aqui perguntando... sobre a possibilidade de reverter a cincinesia. Porque se a gente olhar nos ratos, nesse estudo da Teresa Jones que eu coloquei para vocês dos ratos, você não tem a mesma neuroplasticidade que você teria se o treinamento tivesse sido direcionado. Mas existe neuroplasticidade positiva mesmo depois de um treinamento intensivo errado. Eu vou colocar errado entre aspas aqui. Então, existem. Esses neurônios passam a se comunicar novamente, passam a produzir neurotransmissores. Não é igual, mas existe. Então, eu acho que é importante a gente falar que por mais que... Porque senão os pacientes já estão nessa, já estão com cincinesia. E aí, agora é sentar e chorar? Não é? Então, assim, o que nós vamos fazer, assim, não é? Primeiro que assim, a gente sempre tem que observar de perto o nosso paciente. O paciente nunca deveria receber alta, mesmo que ele estiver 100%, até pelo menos 7 meses, tá? Por quê? Como a cincinesia começa a aparecer 4 a 6 meses, o paciente está ok,
né? E aí ele fala, bom, tchau, tô de alta. Mas o que ele faz nesse período, ou dependendo do grau de lesão, pode aparecer depois. Então, o fisioterapeuta tem que acompanhar. Se a gente pega a cincinesia aparecendo no início, a gente sim consegue inibir essa cincinesia, tá? Então, claro, desculpa, dependendo do grau de lesão do nervo facial. Pacientes que têm um grau alto de lesão, que demoraram muito para aparecer qualquer movimento, eles vão ter uma chance altíssima de ter cincinesia. E a gente pode minimizá-las, mas não provavelmente eles vão elimina. ter uma cincinesia, Uhum. sim. Ó, tem muita gente Mas perguntando isso, de eletroestimulação, não deixa de falar, vou tá? falar. Vou falar agora. Devo terminar esse, aí eu já falo. Então, Uhum. assim, um paciente que tenha a cincinesia há muito tempo, a gente consegue minimizar muito. Porque a cincinesia, ela pode ser piorada por uma fadiga muscular, por dor, por contraturas, por encurtamentos. E tudo isso a gente consegue controlar. E, Uhum. da mesma forma que a gente trabalha facilitação e inibição no controle motor, a gente também trabalha no rosto. Uhum. Eu falo para os meus pacientes assim, imagina que você está numa floresta e você vai fazer uma trilha de jipe. A cincinesia é um caminho que você passa com o jipe ali, né, sempre naquele caminho. E aí você percebe que tem um caminho melhor. Você Uhum. deixa de passar pelo caminho da cincinesia e vai cada vez passando. Aquele caminho que você trilhou, se você achar embaixo da mata, ele está ali. Tá Então ali. numa situação de estresse, de tensão, ou que você Uhum. deixou de cuidar do seu rosto, ele pode aparecer. Mas isso não significa que você não pode trilhar um outro Uhum. caminho. E Uhum. pode sim minimizar. Vou Uhum. falar da eletroestimulação por quê? Tem vários artigos, vários, falando assim, a eletroestimulação é bom, a eletroestimulação aumenta motricidade, melhora o grau na escola de House-Brackmann. Só que todos esses artigos, eles têm uma limitação simples, mas que é fundamental. Eles não têm follow-up. Então, eles fazem a avaliação por 3 meses e não fazem o follow-up para ver como é a cincinesia depois. Ou Uhum. fazem e não fazem a avaliação da cincinesia, específica da cincinesia. Eles vão somente pela escala de House-Brackmann, mas não avaliam a cincinesia, né? Só que aí eu fui pesquisar, eu falei, não, gente, não é possível. Que não tenha nada dizendo que a gente, né? Porque na experiência, como você falou, nos seus stories, né? A experiência é uma grande parte de quando você tem um caminho que estuda-se pouco. E às vezes, eu olho para o paciente e falo assim, esse paciente fez eletroestimulação. Sem ele falar para mim, eu já consigo ver que ele fez eletroestimulação. E aí eu achei um artigo que está aqui, calma aí, deixa eu ver de quando ele é. Ele é de 2016, da Tessa Gordon. E ela fala que a eletroestimulação, ela sim favorece a regeneração depois de uma degeneração valeriana. Porém, Uhum. qual é o tipo de regeneração que ela faz? Brotamento longitudinal, que é tudo que a Uhum. gente não quer na paralisia facial. Uhum. Então, a eletroestimulação, ela pode favorecer uma regeneração? Pode. Pode. Essa regeneração é uma plasticidade positiva? Não. Ela é uma plasticidade que vai levar à cincinesia. Então, a Uhum. eletroestimulação, ela é contraindicada no tratamento da paralisia facial. Totalmente contraindicada, Não tá? existe uma condição que eu consiga ser específica Não, numa caneta que não, direcione só aquele músculo. Porque muita gente fala não. isso. Ah, o problema é que os eletrodos são grandes, pega vários músculos, e aí você estimula os músculos de forma amplificada e induz a cincinesia. Não tenho como ser seletivo o suficiente num nível suficiente que os músculos da face necessitam de Não. seletividade, certo? Se a gente for pensar, cá, que tem unidades motoras na face que é 1 para 1, ou seja, um axônio para uma fibra. Uau! Ok. Entendeu? Não tem como, não tem. E até se você for testar, você bota a caneta. O que as pessoas mais querem, né? Sorriso. Vou colocar a caneta no zigomático. Lembra que a gente falou logo no começo que o ramo zigomático do nervo facial, o que ele nerva? O zigomático e orbicular Uhum, do olho. uhum. Você vai estimular aqui, você vai atingir o orbicular do olho. E outra coisa que é o pior, né? Quando você faz eletroestimulação, os músculos da face são extremamente pequenos, altamente fadigáveis, Exato. altamente.
você provoca uma fadiga muscular e muitas vezes dor, você perde a capacidade, você perde função daquele músculo. Porque um músculo fadigado perde função. Ele já tem uma lesão nervosa periférica, ou seja, o fluxo axoplasmático anterógrato está comprometido. Um músculo, uma fibra muscular fadigada com um fluxo axoplasmático comprometido, ele não tem a mesma capacidade de recuperação que um músculo que tem uma lesão, não tem uma lesão nervosa periférica. O que vai acontecer? Ele vai entrar num estado de contratura muscular e dor. Contratura muscular e dor gera compensação. Compensação altera todo o programa motor dele e além de toda aquela questão que a gente falou lá do estudo do Vu, que você muda já numa paralisia sem você estimular isso, com o músculo fadigado, você está alterando completamente o caminho motor que ele vai fazer para aquela atividade. Você está alterando o caminho motor e você está alterando a representação no sistema nervoso central. Então, quando você... E a gente fala em esquema corporal. Estou eu aqui pensando se é adequado falar em esquema facial. Nunca exatamente pensei nesse termo. Mas a gente tem a chegada das aferências vindas de diversas naturezas, vindas do fuso muscular, vinda da cápsula, vinda do tendão, vindo dos lugares que mandam informação. A pele é uma super fonte de aferência, tipo Ruffini, Patini, Meissner, todos os receptores sensoriais. Então você tem tudo isso e pensa se você tiver uma contratura. Então, se você perde a capacidade de extensibilidade desse músculo, de extensibilidade dessa fáscia e de extensibilidade dessa pele, porque quando eu faço os movimentos, eu traciono a pele. Então, ela também informa. Isso tudo chega junto e é processado. No corpo, a gente chama de esquema corporal. Eu sei lá como chama na face, não tenho a menor ideia. Não, mas é isso mesmo. Mas é exatamente isso, porque daí, então, eu estou induzindo, inclusive, a percepção, eu estou mudando a percepção da face. Sem dúvida. E é muito sério quando a percepção já foi modificada, é muito difícil reverter. É mais difícil porque você vai andar na direção contrária do trabalho que já foi feito. Tem mais uma coisa que eu queria falar, alguém escreveu aqui, eu achei muito prudente. É assim, a gente tem que ter talvez, humildade de dizer: isso aqui eu sei atender, eu vou atender. Isso aqui eu não sei. E se eu não sei, na dúvida, eu vou encaminhar para alguém que saiba. E eu acho que paralisia facial, isso deve valer para a vida. Eu não vou pegar um paciente com determinada condição que eu não saiba atender. Não vou. Então, isso vale para a vida. Mas isso na paralisia facial, sabendo dos efeitos nocivos, para que eu vou pegar, tentar e prejudicar, entende? É antiético, vai contra o nosso código de ética, não é moral. Então, isso precisa ficar super claro, eu acho. Eu acho que é assim, Cá. Eu realmente nunca vi outra patologia em que a nossa atuação, em que a gente tem como fazer o bem, pode fazer tão mal. E muitas vezes, infelizmente, é por uma questão de achar que é simples, de achar que faz qualquer coisa que passa, que melhora. E não é assim. Cada vez mais, tem um artigo de 81 que fala da taxa de recuperação da paralisia facial, né? Antigamente falava-se, esse artigo era com 1.200 pacientes, fala que a taxa de recuperação é em torno de 76%, se eu não me engano. Isso não é a realidade hoje, tá? Não sabemos por quê, não sei se está relacionado à taxa de cortisol, não sei se aqui no Brasil é muito pior justamente porque os pacientes fazem um autotratamento com vídeos no YouTube, com informações que não são adequadas, né? Mas não é o que a gente vê hoje. Eu vejo pacientes que teriam a chance de uma recuperação completa aparecerem para mim com uma cincinesia importante. Importante. E aí, só falando da cincinesia, porque rolou de novo essa pergunta aqui. O pessoal está falando do gelo. Porque a ideia
A explicação é a mesma, ao meu ver, do efeito nocivo que o gelo pode trazer também no desenvolvimento das cincinesias, né? Que eu acho que também é um mito. Sim, Hoje, sim. eu acho que por causa da live, hoje veio no meus stories uma pergunta dessa, né? 3 mitos e 3 verdades. Eu botei lá os que eu achava, você pode corrigir lá depois, Perfeito, eu assim. vi lá, tá perfeito. Eu falei, ó, esse daqui eu sei que eu acho que são verdade, mas é bem isso, o gelo é, no mesmo sentido, não produz uma contração específica direcionada para a função do músculo que você deseja, Não, e né? o gelo tem mais questões ainda, né, Cá? Quando a gente está num processo de regeneração, reinervação, a gente precisa de um suprimento sanguíneo Exato. adequado para várias coisas, para mandar fatores neurotróficos de crescimento, para limpar aqueles macrófagos que estão no caminho da regeneração e Uhum, até para limpar a quantidade de óxido nítrico e ácido lático de músculos uhum, fadigados. uhum, Você colocar o gelo, você diminui essa vascularização. Ponto uhum, número um. Ponto número dois. Um dos maiores reflexos que a gente tem é o reflexo trigêmeo facial. Ou seja, estímulo doloroso na face gera contração muscular. Só que uhum. essa contração muscular não é seletiva. Ela é contração em Em massa. massa. Uhum, Então, são dois fatores uhum, importantíssimos. E outra é a dor mesmo, né? De você uhum, pegar e gerar uma. Se alguém encosta a mão gelada, você já contrai. uhum. Imagina ficar. Tem paciente que fica com saco de gelo no rosto, Nossa, né? gente. Então, Uhum. assim, totalmente. Gelo também é contraindicado, mesmo se for de uma questão específica. A gente não consegue uma especificidade e o direcionamento para contração pode acontecer de outra forma que não no gelo. Uhum. Sobre especificidade. Especificidade é um dos princípios da neuroplasticidade. Eu acho importante a gente salientar aqui. A gente tem 10 princípios da neuroplasticidade. Em 9 minutos, é impossível falar de todos eles, mas da especificidade eu gostaria de falar, porque na face ela é super importante. A gente considerar, então, a proporção de axônios chegando nas fibras musculares, ou seja, o número de unidades motoras que os Uhum, músculos na face têm e o tamanho dos músculos da face, a gente tem que levar em conta, então, que eles não foram feitos, eles não possuem uma resistência boa à fadiga. Eles não são uhum. músculos que sustentam contração repetida com carga por muito tempo. Então, a gente está Não, falando as fibras musculares são fásicas. As são fibras fásicas. são fásicas, são Uhum, fásicas. uhum. Então, de natureza, elas já não foram feitas para serem resistentes à fadiga, não foram feitas também para lidar com carga. Significa que o treinamento da face, ele precisa ser específico. Muito mais específico do que intensivo, que é um outro princípio da neuroplasticidade. Você consegue fazer um treinamento intensivo dividindo ele em várias partes no dia. Então, você Uhum. mantém um volume alto de estímulo, mas numa baixa intensidade, que é isso que seria o que se encaixaria mais para as necessidades de treinamento dos músculos da face. Mas para você, Sem como dúvida. fisioterapeuta, decidir isso, você tem que conhecer de fisiologia do exercício, você tem que conhecer de cinesiologia. Porque o jeito que eu treino um reto femoral, eu não treino um orbicular da boca. Então, se eu consigo manter o volume adequado, mas dividi-lo em vários blocos ao longo do dia, numa baixa intensidade, eu respeito o princípio da intensidade e aí eu prescrevo os exercícios que são específicos para aquela função muscular, na Sem dúvida. tentativa de direcionar a plasticidade positiva. Então, ele vai ter muitas repetições, mas essas repetições não vão ser seguidas uma vez no dia. Somando ao longo do dia, ele vai ter muitas repetições, o que é considerado muito para a face. O que é considerado Uhum. muito para outros músculos é outro parâmetro. Então, você não vai ter o parâmetro de 3 séries de 15 que você, porventura, possa ter para o treinamento de outros músculos no resto do corpo. Então, ser específico,
ser preciso, pensar na amplitude de movimento, porque grandes amplitudes tendem a trazer mais cincinesia, e distribuir a prática ao longo do dia ou ao longo da semana provavelmente é a melhor estratégia. E eu não encontrei, eu procurei ensaios clínicos comparando diferentes regimes de treinamento para face, mas eu não encontrei, não tem isso. Não tem, Volumes não. diferentes. Então, isso é bom. Quando não existe um ensaio clínico, eu tenho que usar a plausibilidade biológica e a minha capacidade de raciocínio. Não, Né? e eu digo mais, né, Ká? A gente tem que avaliar como é o dia a dia desse paciente. Por exemplo, a gente fala o dia inteiro, a gente come, a gente se expressa. Uhum. Será que esse paciente que mora com 3, 4 pessoas precisa de um treino de exercícios de ativação? Uhum. É diferente de um paciente que mora Uhum. sozinho Uhum. e que não fala com ninguém, perfeito isso. Uhum. entendeu? Então, você tem que Uhum. analisar isso. Muitos pacientes que moram em lugares com muitas pessoas, eles precisam, ao contrário, de momento de pausa. Eles têm que Claro. falar, De ó, relaxamento, pausa. né? Uhum. Exatamente. Porque, Faz todo eu tenho sentido. paciente que é professora. Ela tem que fazer pausa antes de começar a dar aula e ela Claro. tem que fazer pausa depois. Porque senão Uhum. ela não consegue terminar o dia de dor. Deixa eu falar mais uma Entendeu? coisa. A gente tem 4 minutos, 3 na Ah, verdade. Sono guia a plasticidade, minha gente. sim. Tem muitas evidências na literatura mostrando os efeitos do sono para fazer um priming. O que é um priming? É você sensibilizar o sistema para a recuperação na direção correta. Uhum. Perfeito. Você reproduz o que você praticou durante o sono, você memoriza o que você praticou durante o sono. Então é super importante ter uma boa noite de sono e, às vezes, fazer cochilos depois de um treinamento da face. Pequenos Sim. cochilos, porque isso não só te ajuda a repousar, mas te ajuda a processar todas essas questões cerebrais que a gente está falando, da memória da face, das expressões. E eu acho que isso é bem importante para guiar a Sim. plasticidade. Sem dúvida, sem dúvida. Cá, a gente está terminando. Gente, muitas perguntas. Eu não consegui nem ver todas elas. Eu vi algumas, a gente respondeu mais ou menos. Eu vou Algumas a fazer o gente seguinte: respondeu, depois que terminar aqui, eu vou para os stories e vou deixar uma caixinha. Vocês perguntem todas. E Perfeito. semana que vem eu vou fazer lives para responder todas as perguntas. Já tem um post lá no meu Instagram com perguntas que eu vou responder e vou responder o do pessoal que eu vou deixar hoje aqui. A live vai ficar salva, sempre fica salva. Claro que E, vai. e eu gostaria de novo de deixar o convite para vocês aqui dessa masterclass que vai ter para falar de quais fatores são determinantes na reabilitação da paralisia facial. Tá? Muito, muito, muito obrigada. Nossa, eu tô aqui brilhando e vibrando, que foi fantástico. Foi fantástico, uma experiência super bacana. Obrigada por aprender contigo, obrigada por você ter me chamado para completar e para a gente trocar nesse tema que eu acho que a gente consegue trocar bastante, e eu estou super à disposição. O pessoal que me segue, eu vou colocar no Telegram os artigos de paralisia facial que a Graziella me passou, vou colocar esse da Teresa Jones sobre recuperação e plasticidade mal adaptativa, e a gente marca outras oportunidades. Sim, então eu também estou com um canal no Telegram, que todo dia eu estou pondo artigos que são relevantes. Essa semana todo dia tem artigo, e todos eles relevantes e nesse direcionamento aí de um tratamento com qualidade para fazer a diferença na vida desses pacientes, porque é muito sofrido, é muito sofrido. Então, Perfeito. mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos, Ká. Muito Muito obrigada. obrigada. Boa semana para todos. Beijo. Tchau.